A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Fábio Marques e estamos aqui para mais um momento do nosso vídeo Grão de Mostarda, uma mensagem pequena, mas poderosa. E nesse mês de março estamos abordando a fé, mas em especial mulheres de fé. O mês de março é o mês da mulher e nós estamos aqui abordando essa temática. E nessa oportunidade eu quero chamar a tua atenção para uma mulher excepcionalmente corajosa, chamada Esther. No livro que tem seu nome, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Meus irmãos, nós estamos vivendo aqui um contexto que a história nos apresenta em que o povo de Deus está cativo no reino persa. E Artaxerxes é o rei daquele tempo. E é interessante que a história começa com a rainha daquele reinado sendo destituída pelo rei. E o rei buscando uma nova rainha para si. E é interessante que existia uma jovem pobre e órfã, judia, chamada Radassa, que significa murta, ou flor que cresce no deserto. E ela era criada pelo seu primo, chamado Mordecai. E Deus move a história para pegar aquela menina que era improvável, órfã e pobre, e coloca ela como rainha dentro desse império, o maior império da época. E estando lá, as coisas acontecem. Esse Mordecai, ele descobre um plano de assassinato ao rei, fala para a rainha conta ao rei, há um livramento de morte do rei, mas também, por outro lado, há o surgimento de um príncipe agagita, inimigo dos judeus, chamado Amã. E ele cresce em poder e é exaltado pelo rei sobre todos os demais príncipes. E ele consegue persuadir o rei a colocar um decreto real para que fossem exterminados todos os judeus. E a rainha Esther soube disso. E o Mordecai, seu primo, que a criava como filha, também soube. E aí havia um grande impasse. Porque Mordecai dizia para Esther que aquele momento, quem sabe foi para aquele momento que Deus pegou ela de lá do anonimato para colocar ali. Esther, em um primeiro momento, estava reticente, com medo, porque ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser convocada. Esse era um ato digno de morte. Mas, diante do que Mordecai apresentara a ela, é o texto que lemos. Ela chama todos os judeus para jejuarem por 3 dias. E ao final do 3º dia, no capítulo 5, diz que sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu com traje e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que queres, minha rainha? Ou qual é a tua petição? Meus queridos, rainha Esther, por mais que fosse esposa do rei, corria um risco mortal. Se o rei não a recebesse ou simplesmente ignorasse a sua presença ali, os soldados poderiam executá-la a qualquer momento. Mas naquele momento ela se expôs para salvar, para ser uma pessoa usada por Deus no momento específico de Deus, para que Deus trouxesse um grande livramento sobre todo o seu povo. Meu querido, nada é por acaso. Tudo tem um propósito no Senhor. Deus tem um propósito para realizar na tua vida. E assim como Esther, você tem uma escolha. Ter coragem de assumir Cristo e a sua palavra, a sua vontade sobre você. Ou simplesmente se acovardar e se esconder. Eu digo para você, a grandeza que Deus tem reservado está para quem tem coragem de se expor por Ele. Jesus se expôs por nós.
Então eu digo para você, se exponha por ele. Que Deus te abençoe, meu querido. Deus tem um propósito, nada é por acaso. Creia nisso e que o Senhor te abençoe.